que o Senhor possa te abençoar. Vamos fazer uma oração, estender as mãos sobre ela. Oh Deus, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de termos aqui conosco a pastora Ana Tigresa. Que o Senhor possa usar dela como um instrumento nas suas mãos, ó Deus. Que a tua palavra, Senhor, possa vir viva e eficaz aos nossos corações. Que a gente saia daqui, ó Deus, repletos do teu Espírito Santo, cheio, Senhor, de animação, regozijo na tua presença, ó Deus, reavivados de fato, para poder seguir aí no decorrer dessa semana. Ó Deus, em nome de Jesus, a gente sabe que é o Senhor que nos capacita, então é o Senhor, ó Deus, que tem ministrado ao coração dela para falar para nós, ó Deus. Então, que a gente possa recebê-lo, ó Pai, com todo o nosso coração, certo de que é o Senhor que está falando para nós, ó Deus, através da vida dela, em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite a todos. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Bom, eu que quero agradecer, porque é uma grande responsabilidade pregar no culto da palavra, ainda mais no culto da palavra dirigido por esse casal tão cheio do Espírito Santo. Eu agradeço ao pastor Beto, agradeço à pastora Graça, muito obrigada, Deus abençoe a vida de vocês. Agradeço ao pastor Jorge Linhares, que está sempre permitindo que nós tenhamos espaço na igreja para trabalhar, para fazer parte dessa família Getsêmani, levando o nome do Senhor adiante. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos líderes que estão aqui e que nos permitem aprender a cada dia nessa igreja que é um verdadeiro celeiro das bênçãos de Deus. Amém, queridos? Bom, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Números. Abra sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 22. Números 22. Eu gostaria nesta noite de falar sobre ações e motivações. Essa é uma palavra que Deus tem falado muito ao meu coração e me permitiu compartilhá-la alguns dias no culto profético e pentecostal, e hoje aprove ao Senhor inclinar mais uma vez meu coração para que essa palavra viesse, para que nós pudéssemos refletir sobre nossas ações e as motivações que regem essas ações. Diz assim a palavra de Deus no livro de Números, no capítulo 22. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, que o povo de Israel fizera dos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo, ou seja, esse povo vai consumir tudo que é nosso. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo, era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, e amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. E chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo. Talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é
povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos moabitas, falaram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor: peço-te que não demores a vir a mim, porque grandemente te abençoarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque, como se ele fosse o melhor dos crentes: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderei traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também fiqueis aqui esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás somente o que eu te disser. Amém? Fecha a sua Bíblia. E como eu disse aqui anteriormente, nós gostaríamos de falar nesta noite sobre ações e motivações. O que te move? O que você faz hoje da vida? E o que te move a fazer o que você faz hoje da vida? Por que você faz? Você congrega aqui na Igreja Batista Getsêmani? Por quê? O que você faz aqui na Igreja Batista Getsêmani? Quais são os seus anseios em relação a esta igreja? Quais são os seus anseios no reino de Deus e o que você faz no reino de Deus? Por que você vai se casar se você está noivo com essa pessoa com quem você tem hoje data de casamento marcada? O que te move? Por que você marcou a data do seu casamento? Para que você está estudando para prestar esse vestibular ou para fazer essa prova do Enem, para cursar esse curso que fala tão alto ao seu coração? O que é? Em quem você vai votar? E por que você vai votar nessa pessoa? Não precisa responder para mim não, porque se responder, ainda vão dizer que eu estou aqui tentando influenciar a igreja e isso é crime. Mas eu quero que você pense em tudo o que você faz na vida. Desde a roupa que você veste, até o voto que você vai depositar, por exemplo, na urna, no dia 28. Depositar na urna é antigo, né? Até o voto que você vai digitar na urna eletrônica, dia 28. O que te move a fazer essas coisas? Porque você está trabalhando em relação a uma determinada causa. Já que falamos aqui, nós sabemos que recentemente, inclusive, teve um senhor de idade que foi abordado na rua, porque ele foi contratado por um determinado partido para colocar faixas aí em determinadas igrejas para protestar contra um outro candidato. E, ao abordarem esse senhor, perguntaram para ele: mas por que você está fazendo isso? E ele disse: eu estou desempregado. Eu nem voto nessa pessoa que está me pagando, eu voto em outra pessoa. Mas, como eu estou desempregado, eu estou fazendo esse trabalho, só que eu vou votar no outro. O que te move? O que faz com que você, às vezes, ou eu, ou qualquer pessoa, tenhamos uma determinada ideologia, seja política, seja social, seja lá como você quiser definir. E, de repente, sem nos apercebermos, a gente começa a colocar essa ideologia até mesmo acima dos princípios bíblicos aos quais nós devemos defender acima de tudo. Vimos aí, recentemente, pessoas que, sabedoras, por exemplo, do que defende a palavra de Deus como temas acerca da defesa da vida. Que a vida começa na concepção e ela vai até o seu fim natural. Por isso, e eu cito aqui isso como exemplo, é impossível a um crente defender aborto. E é impossível, consequentemente, a um crente votar em alguém que defende aborto. E o que te move, então? É porque alguém te prometeu um cargo na secretaria? É porque algum deputado importante, ou alguém, por exemplo, importante, vai empregar o teu filho? O que te move a fazer cada uma das coisas que tu fazes? A se vestir, como eu disse aqui anteriormente, a votar em determinadas pessoas, a ir numa determinada igreja, a participar de um determinado culto, ou até mesmo a trabalhar em um ministério. O que motiva você?
O que motiva as suas ações? Porque dentro de todo esse conjunto de exemplos que eu estou citando aqui, dentro de tudo isso que eu estou falando, nós percebemos hoje uma horda de pessoas infiltradas na igreja que falam como crente, parecem até agir como crente, mas no seu coração não existe nada de evangelho. Nós não temos um evangelho palpável, que realmente move a atitude de muitas pessoas que parecem fazer o melhor, parecem ter a melhor atitude no reino de Deus. Se nós formos olhar para o exemplo de Balaão, nós vamos ver esse tipo de gente. Pedro, mais tarde, vai falar dele, que existiam já, na época de Pedro, diz a palavra de Pedro, a palavra de Deus em 2 Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 11. Naquela época, na igreja já existia uma horda de pessoas que estavam lá na igreja, que falavam como crentes, que agiam como crentes, mas que não eram crentes, eram discípulos de Balaão. Porque Balaão foi assim, uma pessoa que soava como crente, que parecia crente, parecia ter autoridade de crente, parecia ter autoridade de alguém que tinha aliança com Deus, que servia ao Deus Todo-Poderoso, mas seu coração estava longe dele. Se nós formos olhar o que está acontecendo aqui nesse contexto, nós vamos perceber que a Bíblia, a palavra de Deus, vem narrando que Israel estava vivendo no deserto. Estava prestes a tomar posse da terra de Canaã. A palavra de Deus nos diz que depois da morte de Miriam e Arão, Moisés, nessa época, ainda dirigia o povo de Deus. A Bíblia diz que eles vinham embalados. Eles estavam precisando transitar pelo deserto. E a palavra de Deus nos diz que, num primeiro momento, numa primeira oportunidade, depois da morte de Arão e Miriam, eles precisaram passar pela terra de Edom. Edom, como muitos já sabem, era descendente de Esaú. Portanto, era um povo parente de Jacó, dos descendentes de Jacó, do povo de Israel. Moisés, então, quando sentiu necessidade de passar por aquela terra chamada Edom, pela terra de Edom, ele pediu autorização para aquele povo. Ele disse, eu preciso passar por aqui. E ele mandou mensageiros para falar com aquelas pessoas, para falar com o rei de Edom e para dizer ao rei de Edom, deixa-me passar pela tua terra. Eu não vou triscar na tua água, eu não vou triscar nos teus poços, eu não vou triscar na tua comida, eu só quero usar a estrada real, disse Moisés. Numa atitude pacífica, porque Israel, desde que eu conheço, desde que eu me entendo por gente, desde que eu leio Bíblia e desde que eu acompanho, até hoje, o que acontece no mundo, Israel sempre foi pacífico. Ao contrário do que muitos veículos de comunicação dizem, quando Israel explode um negocinho, em resposta aos vários ataques que muitos palestinos costumam infringir contra Israel, ao contrário do que eles dizem, afirmando que Israel é um povo que, olha, coitado dos palestinos, estão sendo perseguidos, Israel é um verdadeiro demônio. Israel sempre foi pacífico. Agora, quando Israel revida, ele é cirúrgico. Ele vai no ponto e ele consegue caçar os seus inimigos, porque até hoje a mão de Deus está ali. O fato é que Israel, nesse espírito pacífico, pede passagem para os filhos de Edom. E eles dizem, deixa-nos passar. E Edom diz, não passa. Se passar, a gente vai guerrear. E Moisés insiste, não, eu acho que você não entendeu. Eu só quero passar e usar a estrada real. Se eu te causar qualquer prejuízo, e se eu tomar da tua água, se eu te der qualquer prejuízo, eu vou te restituir. Mas, na verdade, a minha intenção é só usar a estrada real, porque por esse caminho aqui, por meio de Edom, é mais fácil. É mais curto. A Bíblia diz que Edom, então, disse, não passa. Eles, então, não apenas disseram não passa, como eles também foram fazer frente a Israel. E se posicionaram perto das suas fronteiras, dizendo, aqui você não passa. Israel, então, teve que desviar o caminho e foi por um longo percurso. Nesse longo percurso, eles passaram pela terra de Arad. O rei de Arad, quando viu Israel passando, sem que Israel estivesse esperando qualquer guerra se levantar-se contra si, diz a palavra de Deus que o rei de Arad conseguiu
abater uma parte do povo de Israel. E conseguiu até mesmo sequestrar uma parte do povo. Levou uma parte do povo cativo. Israel, então, aqui começa a ser preparado para enfrentar as guerras que eles verdadeiramente enfrentariam quando eles estivessem entrando em Canaã. A Bíblia diz que quando Israel viu que parte do seu povo foi saqueado e foi levado cativo, Israel entrou num propósito com Deus. Israel entrou num propósito com Deus e disse: Deus, a gente não estava esperando essa guerra. Agora faz-nos o seguinte: se o Senhor nos der vitória, nós nos comprometemos. E aqui Israel assume um compromisso com o Senhor. Que tipo de compromisso alguém que entra numa guerra inesperada, que a calamidade bate na porta, que o inimigo assalta no meio da noite, que tipo de compromisso que uma pessoa que está esperando, que está precisando urgentemente de um milagre absurdo de Deus, faz? É como fazer um voto. E que tipo de voto a gente faz nesses momentos? Eu estou precisando tanto ganhar aquela pessoa para Jesus, aquele meu namorado com quem eu quero tanto me casar, então eu vou entrar num jejum de chocolate. Aí entra no jejum de chocolate durante o dia e mete o pé na jaca com o namorado de noite. É esse o compromisso que a gente acha que Deus espera da gente? Que tipo de compromisso uma pessoa que precisa vencer uma guerra urgente faz com o Senhor? Ela simplesmente diz para Deus, como Israel disse aqui nesse contexto: Senhor, nos dá vitória contra esses que entraram em guerra conosco inesperadamente. E se tu nos der vitória, nós aniquilaremos o inimigo. Nós não vamos apertar a mão do inimigo. Nós não vamos fazer concessões. Não tem esse negócio de tomar lá da cá. Com o inimigo a gente não negocia, a gente não aperta a mão, a gente não faz concessões. Deus, dá-nos vitória nessa causa. Porque a nossa casa, o nosso povo vai ser completamente consagrado a Ti. E a gente vai exterminar o inimigo da nossa frente. Foi o compromisso que Israel fez com Deus. E Deus, na hora que ouviu isso, Ele disse: vocês são todos meus, e vocês não vão negociar com o inimigo, vocês vão extirpar o povo inimigo. Então tá, eu também estou com vocês. Porque Deus é Deus inteiro em nossas vidas, e Ele quer um povo inteiro para Ele. Ele não quer um povo que faz concessões. Ele não quer um povo pelo menos. Nós somos o sacerdócio santo e particular do Senhor Jesus Cristo. Raça eleita. E Jesus vem buscar esse povo, uma igreja santa e irrepreensível na presença dele. Ele não quer uma igreja que diz: pelo menos eu fui até aqui. Sim, dá para você não negociar. Dá para você ir além. Dá para você ir além nessa causa. Dá para você vencer essas guerras que estão se levantando contra você, crescendo em santidade, buscando incessantemente a santidade do Senhor na sua vida. Sim, dá para fazer. A palavra de Deus, então, nos diz que assim que Deus entrou no negócio, a Bíblia diz que Israel ganhou a guerra fácil. E eles vieram, então, embalados. Chegaram em Esbom. E o rei de Esbom, diz a palavra de Deus, quando os viu passando, quis fazer guerra contra eles. Guerrearam, se levantaram, e Israel deu um couro neles. A Bíblia diz que assim Israel estava ali, vencendo todas, passando por todas as terras e vencendo todas as guerras. Até que eles chegam na terra de Bazã. E na terra de Bazã também, mais uma vez, Og, o rei de Bazã, quis se meter a besta e quis guerrear contra Israel. A palavra de Deus diz que Israel, que já vinha embalado, que já vinha com gosto de gás, deu uma surra em Bazã. E assim eles vinham potentes. A fama de Israel só crescia ao redor, até que eles chegam e se acampam perto das campinas de Moabe. E nessa época, o rei de Moabe era Balaque. Balaque já tinha ouvido falar da fama de Israel. Israel, como eu estava dizendo aqui agora há pouco, vinha com gosto de gás, vinha embalado, vinha velocidade Mach 5. Nossa, pastor, o que é isso? Não sei. Vi no filme do Homem de Aço, deve ser uma coisa muito potente. Vinha numa velocidade absurda. E de repente, essa fama
de povo poderoso, chega nos ouvidos de Balaque. Balaque, quando ouve, como nós ouvimos aqui, como lemos aqui na Bíblia hoje, Balaque, quando ouve, ele fica estremecido, ele fica com o coração na mão. E imediatamente ele se lembra de Balaão, aquele profeta poderoso, aquele homem que tem uma palavra poderosa na ponta da língua. Tudo que ele fala, nossa, mas é batata. É Balaão que eu vou mandar buscar, é agora. E a palavra de Deus diz que esse feiticeiro disfarçado de homem de Deus, que morava a alguns quilômetros de Balaque, ele recebe em sua casa, como nós lemos aqui, a comitiva de Balaque. Homens importantes, se nós fôssemos fazer uma leitura, uma contextualização para aquilo que a gente entende, seriam os principais secretários. Gente importante do governo foi bater lá na porta da casa dele. E quando ele abre a porta, que ele vê aquela comitiva maravilhosa, só homem importante, só gente de alta patente, ele diz, nossa, o que vocês estão fazendo aqui? Eles, viemos a mando de Balaque. E eles mostram a dinheirama que Balaque manda. E de repente, Balaão, como se fosse um crente verdadeiro, ele vira para aqueles homens e diz, fiquem aqui, que eu vou consultar a quem? Ao diabo. Eu vou consultar a quem? A Beelzebu? Eu vou consultar os meus guias espirituais ou um anjo? Não, ele diz, eu vou consultar ao Senhor, para ver se o Senhor me deixa ir com vocês. Ô crente obediente, gente. Eu vou consultar a Deus, porque eu só posso ir com vocês se Deus deixar. E quando Balaão vai orar ao Senhor, quem responde para ele? Deus. Deus responde para esse crente infiltrado, para esse crente fajuto, meio atingido. Deus responde para ele. E a palavra de Deus diz que Deus pergunta, quem são esses homens contigo, Balaão? E Balaão responde, são os homens de Balaque, Senhor. Vieram aqui dizendo, olha, vem aqui amaldiçoar rapidinho Israel, porque é um povo poderoso e a gente quer vencer esse povo na guerra. A palavra de Deus diz que Deus fala com todas as letras a Balaão, como nós lemos aqui. Não vai com eles. Porque esse povo a quem eles querem amaldiçoar, é povo abençoado. Não toca neles. Israel, a essa altura, está lá do outro lado, sem nem sonhar no que está acontecendo. A palavra de Deus, então, diz que ele vem, Balaão, com a resposta de Deus, crentaço. Deus não deixa eu ir com vocês, não, pode sair daqui. A comitiva de Balaque volta para Balaque e diz, olha, Balaão não quis vir, não, o homem é sério, viu? Deus falou com ele que não era para vir, o cara é sério, viu? O cara é assim com Deus, ó. Deus fala com ele, ele só faz o que Deus quer, ele não veio. A palavra de Deus diz, então, que Balaque dobra a oferta, põe mais dinheiro na mão do feiticeiro. Ele diz, mas ele vai ter que aceitar. Ele arruma gente mais importante agora. Imagina, todos os ministros do reino, os mais importantes do reino de Balaque agora vão de novo. E com dinheiro, com muito mais dinheiro do que antes. Porque é assim, para quem é feito engraçado, é que quem tem fama de ladrão é pastor. Na boca do povo é só pastor, não é verdade? Agora, na minha jornada cristã, dos homens e mulheres sérios que conheço e conheci, não sei dizer que é pastor de verdade, cobra, por exemplo, para batizar, cobra para fazer uma oração, pastor que é pastor de verdade, que tem consciência do reino, do seu chamado, como aqui na Getsemane, cobra, por exemplo, para fazer uma visita. Não sei, nunca ouvi falar isso. Não vejo nenhum dos meus colegas praticarem isso. Agora, se você for em determinadas religiões, você vê que você não faz um batismo de uma pessoa sem que haja um pagamento por fora. Se você for em determinadas religiões, você vê que você não faz um serviço, um trabalho espiritual, se não botar a mão, se não botar dinheiro na mão daquele que é chamado de guia. Mas quem leva a fama de ladrão é pastor. Eu sei que a palavra de Deus diz que Balaque, sabendo que Balaão recebia um por fora, ele vai e oferece e bota mais dinheiro no negócio. E bota gente mais importante, diz, dessa vez ele tem que vir. E Balaão, que já sabia qual era a resposta de Deus, ele vai insistir com o Senhor. E ele vai dizer, olha,
Eu, como bom servo de Deus, em outras palavras, é isso que ele está dizendo, como bom servo de Deus, não posso fazer coisa pequena ou grande se Deus não me permitir. Nada, eu não tiro um copo do lugar se Deus não... Olha que conversa bonita. Olha que homem de Deus. Eu não tiro um copo do lugar, não faço coisa pequena ou grande se Deus não me deixar fazer, porque eu sou servo de Deus. Mas espera aí que eu vou, de repente, insistir com ele. Vai que Deus aceja, afinal de contas, tem tanto dinheiro na mão de vocês. Vai que, de repente, Deus mude de ideia, não é verdade? Não sei. Vai que ontem ele estava de mau humor, e hoje o humor dele mudou um pouquinho, e, de repente, esse Deus, que eu ainda não entendi, que não aceita suborno nem recompensa, vai que ele mude de ideia. Deixa eu ir lá insistir com ele. E ele vai, e ele insiste. E Deus aqui... ele toma uma atitude que muitas pessoas poderiam pensar, mas Deus também, às vezes, parece que não bate muito bem. Porque, num primeiro momento, ele diz, não vai. Daqui a pouco, ele chega e diz, vai? Sim. E ele diz, vai, a ponto de Balaão se arrumar, e ir todo animado. E Balaão vai, e sobe na sua jumenta. E, de repente, no meio do caminho, a engrenagem da jumenta começa a dar problema. A fumaça começa a sair, a água começa a espirrar para todo lado, e nada do bicho andar. E Balaão começa a se irritar. A jumenta começa a ver coisas espirituais que Balaão não vê naquele caminho. A palavra de Deus diz que Balaão começa a se irritar, e ele começa a espancar a jumenta, e ele começa a espancar a jumenta, e ele começa a espancar a jumenta, e a jumenta tenta se desviar. A jumenta está vendo diante dos seus olhos o anjo do Senhor com a espada desembainhada. A palavra de Deus diz que Balaão não vê, mas a jumenta vê. E Balaão, então, quando ele não percebe que a jumenta está se desviando por causa disso, ele continua espancando a jumenta. Terceira vez, diz a palavra de Deus, ele espanca a jumenta com tanto vigor, porque a jumenta, ela tem tanto medo da visão que ela está tendo diante dos olhos dela, que ela chega num caminho que é meio estreito, e ela espreme o pé de Balaão contra uma parede com a sua pata. A Bíblia diz que Balaão se indigna completamente e espanca a jumenta, até que, depois de tanta sandice, a Bíblia diz que Deus abre a boca da jumenta, e ela vira para Balaão e diz, Balaão, seu jumento, há quanto tempo eu te sirvo, sua anta? Quantas vezes eu já fiz isso contigo? E Balaão, ele estava tão doidão na sede dele, de realizar a vontade dele, de realizar, sabe, é o meu ministério, é esse dinheiro que eu vou aplicar no meu ministério, é a minha chance de ascender profissionalmente, sabe, mas com esse dinheiro, nossa, eu vou levantar os muros da igreja, com esse dinheiro, olha, eu vou comprar um ônibus para a igreja, que eu estou precisando. Ele estava tão doidão na sede dele, na concupiscência dele, que ele fala com a jumenta. E ele não percebe que tem alguma coisa de muito sobrenatural acontecendo. Se um cachorro passar perto de mim e falar, I love you, eu sei que o mundo está desabando ao meu redor. Tem um negócio estranho acontecendo. Ou é Deus querendo me abrir os olhos para alguma coisa, ou então o diabo está querendo se cirandar. Eu vou saber que tem alguma coisa estranha. Balaão não percebe. E ele fala, ele troca papo com a jumenta, ele bate papo com a jumenta como se nada tivesse acontecido. A jumenta pergunta, quanto tempo eu te sirvo? Ele diz, há muito tempo. E ela fala, então, presta atenção. Aí sim, diz a palavra de Deus que o anjo do Senhor aparece diante dele, os olhos espirituais dele são abertos. E o anjo do Senhor fala para ele, Balaão, se não fosse essa jumenta, eu já teria te matado há muito tempo. Se não fosse essa jumenta, tu estarias mortinho da Silva agora. Por causa dela, porque ela se desviou de mim. Eu te preservei a vida. Agradece muito a ela, viu, meu filho? Não é ela que tem que, não és tu quem tem que ir montado em cima dela, é ela que tem que ir montado em cima de ti. A palavra de Deus diz que aí Balaão, como quem recobra a consciência, vai dizer, meu Senhor, pequei contra ti. Mas parece estranho, não é verdade? Por que Deus, num primeiro momento, diz não, depois ele diz sim? Quem é mãe e pai aqui vai saber responder isso melhor que eu. Sabe aquele menino que você tem? Aquela menina, criança, que você tem, está em casa, passando para um lado e para o outro. Você está na cozinha, fazendo alguma coisa.
E de repente ela começa, mamãe, que é isso? É pimenta, não mexe. Mamãe, que é isso? É pimenta, não mexe. É um exemplo bem rasteiro, mas vamos lá, embala comigo. Mamãe, que é isso? Não mexe. Mamãe, que é isso? É pimenta, vai arder, não mexe. Mamãe, bebe. Mas bebe todinho agora. Não é assim que algumas mães fazem? Ah, é? Quer? Então bebe. Mas você vai beber esse vidro todo agora. Não é? Pois é. Deus às vezes é assim, não vai. Não, mas eu quero ir, Deus, eu quero. Não vai, não te mete, né? Ai, Deus, eu quero ir. Vai. Vai lá, vai fundo, vai. E lá no meio do caminho está o anjo do Senhor com a espada desembainhada. Deus avisou. Aquele caminho era um caminho de morte para Balaão, mas pela misericórdia de Deus, Deus fez com que a jumenta visse o anjo do Senhor com a espada desembainhada. E a vida de Balaão, por causa dela, foi poupada. Mas Deus então permite que a viagem prossiga. E diz a palavra de Deus, então, que Balaão chega lá, crentaço. Olha, Balaque faz aquela festa. Balaão, meu amigo, vem cá. Ô, meu filho, até que enfim você chegou. Meu filho, eu tenho tanto dinheiro para te dar. Eu vou te abençoar tanto. Ainda bem que você chegou. Esse negócio, Deus está nesse negócio. Ele só faltou dizer. A palavra de Deus diz que os dois se abraçam, mas Balaão, crentaço, vira para ele e diz, só vou te falar o que o Senhor colocar nos meus lábios. Só vou falar o que o Senhor colocar na minha boca. Não vou falar nada, que não vou tirar uma vírgula da palavra de Deus. Ô crente, a Bíblia diz que quando Balaão fala isso, ele vai. E diz a palavra de Deus que ele instrui Balaque para que eles cheguem até um monte. Vão para o monte. Vão orar no monte. Aleluia, glória a Deus. Chegam lá no monte. E eles, como se... ou melhor dizendo, realmente não sabendo quem era esse Deus, como eu disse aqui anteriormente, que não aceita suborno nem recompensa, eles fazem um altar a Deus, eles erguem 7 altares a Deus naquele primeiro monte, e nesses 7 altares que eles erguem a Deus, eles oferecem 14 sacrifícios, 2 em cada um, ao Senhor. Não foi a uma entidade espiritual qualquer, não foi a um Deus com D minúsculo qualquer. Eles ofereceram aquele sacrifício ao Senhor. Era como se eles estivessem na igreja. Era como se eles estivessem em qualquer igreja cristã, de qualquer placa denominacional. Ao Senhor. Ofereceram esse sacrifício e clamaram pelo nome do Senhor e buscaram a presença de Deus e disseram, ó Senhor, vem sobre nós. Balaão foi até mais um pouco além no monte. E chega mais lá em cima, ele clama, invoca a presença do Senhor Jeová Todo-Poderoso. E esse Deus, cuja mente nós não conseguimos sondar, ele vai e responde para Balaão, aquele crente de meia tigela. Ele fala com Balaão e diz, Balaão, vai lá, volta para Balaque, chega lá onde Balaque, e diz para ele, que Balaque te fez vir de muito longe. E Balaão chega, ele pega a mensagem de Deus, ele desce um pouquinho no monte, vai se encontrar com Balaque, e diz para Balaque, ipsilíteres, aquilo que Deus falou para ele. Ele afirma, Balaque, assim diz o Senhor, Balaque mandou me trazer de longe, de Arã, mas assim diz o Senhor, como eu posso amaldiçoar aqueles que Deus não amaldiçoa? E como eu posso detestar aqueles que Deus não detesta? Este é um povo abençoado e ninguém pode tocar a mão nele. A palavra de Deus diz que Balaque fica indignado. Ele diz, que história é essa? Eu te trouxe para amaldiçoar e tu estás abençoando meus inimigos. Não, para por aí. E eles, tomando uma atitude que um antigo pastor meu lá no Maranhão costumava citar, pastor Paulo Guilherme, costumava mencionar, tomando a atitude de um verdadeiro crente flutuante, eles saem daquele monte como se o problema fosse o lugar, e eles vão para um outro monte. É como aquele crente que vai de igreja em igreja, de denominação em denominação, de lugar em lugar, porque na hora que a palavra está boa ele fica, mas na hora que a palavra muda, na hora que a palavra pesa um pouco, aperta um pouco, aí ele sai. E ele vai procurar outro lugar, e outro lugar, até que ele encontre aquilo que está no coração dele, não aquilo que está no coração de Deus. A
palavra de Deus diz que eles saem daquele monte e vão para outro, porque a resposta não foi boa. Eles saem daquela igreja e vão para outra, porque naquela igreja, naquele dia, o pastor não pregou do jeito que ele queria. Porque naquela igreja, naquele dia, o pastor não fez a oração do jeito que ele queria, ou não profetizou como ele queria. Eles saem daquele monte e vão para outro. Crente flutuante. A palavra de Deus diz que eles chegam no outro monte e repetem todo o processo de novo, porque o crente flutuante é assim. Ele não muda quando ele muda de igreja. Ele leva todos os vícios dele com ele. Chegaram lá, repetiram todo o processo. Ergue 7 altares, paga 14 sacrifícios e vamos buscar de novo a resposta de Deus. Fizeram todo o processo. De novo, Balaão sobe mais um pouquinho no monte. Ele se encontra com Deus. Deus de novo responde para ele. E diz, vai lá, desce e vai falar com Balaque. Balaque, assim diz o Senhor. E lá vem Balaão falar direitinho como o Senhor falou. Balaque, assim diz o Senhor. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que ele fala. Aquilo que ele falou, ele faz. Sabe o que Deus está dizendo com isso aqui? Diz para Balaque que eu não sou moleque. Diz para Balaque que a palavra da verdade está na minha boca. Diz para Balaque que quando eu solto uma palavra sobre a vida de alguém, ela não pode voltar para mim vazia. Antes, ela cumpre todo o propósito para o qual eu a designei. Diz isso para Balaque, porque ele não entendeu quem eu sou. E ele vai e diz desse jeito para Balaque. E ainda fala, porque Balaque, você precisa entender que contra Jacó não vale encantamento nem feitiçaria. Você pode se virar em 1000, mas se Deus abençoou, não tem feitiço que pegue em Israel, porque é um povo abençoado. E quando eu me deparo com essa inscrição, com essa palavra, eu tenho que falar. Eu me lembro de forma abismada desses crentes que têm medo de macumba, que têm medo de macumbaria evangélica, que têm medo de oração contrária. Ai, pastor, ore por mim, porque lá na igreja tem uma irmã que ela não gosta de mim. Ai, eu estou até com uma dor aqui na nuca. Ai, porque ela me olhou de cara feia, ela soube do propósito do meu coração, ela está fazendo oração contrária, e aí tudo pode ser posto a perder na minha vida. Israel não estava nem sabendo o que estava acontecendo. E o Deus que é fiel, ainda que sejamos infiéis, estava ali defendendo a causa do povo com quem ele tinha aliança. Israel nem sonhava. Assim como muitos de nós, quando saímos de casa, nem sonhamos o que está acontecendo no mundo espiritual ao nosso redor. Mas tem um Deus que está na nossa vida, que fez uma aliança conosco, que jogou o seu sangue carmesim sobre nós, que nos cobriu com a sua misericórdia, que guarda a nossa vida diuturnamente e não permite que nem sequer um fio de cabelo da nossa cabeça pereça, porque Ele é o nosso Deus fiel. Aí fica aqui, ai meu Deus, é medo de oração contrária, é medo, ai meu Deus, apareceu uma macumba aqui, peraí, deixa eu passar, metros de... Israel nem sabia do que estava acontecendo e estava recebendo o livramento de Deus. A palavra de Deus diz então que eles saem dali. Mais uma vez Balaque se indigna, vai para outro monte, o terceiro monte. E dessa vez no terceiro monte, diz a palavra de Deus, no terceiro monte eles vão, fazem novamente todos os processos, erguem 7 altares, sacrifica 14 sacrifícios e clama pela presença do Senhor de novo. Deus então vai responder pela terceira vez a Balaão. Deus vai se encontrar a terceira vez com esse feiticeiro para responder para ele. E dessa vez não é como antes. Diz a palavra de Deus que, cheio da visão do Todo-Poderoso, Balaão olha para o infinito, ele vê a pontinha de Israel, eles estão no monte, dá para ver o restante do povo lá embaixo nas campinas. Balaão olhando para o infinito, ele começa a dizer para Balaque, aqui fala Balaão, filho de Beor, aqui fala o homem que viu a visão do Todo-Poderoso e que ouviu os ditos de Deus. Ele tem um momento de maior intimidade ainda com a presença de Deus.
ele fala para Balaque todas aquelas coisas. Deus não abre mão de abençoar Israel, porque Israel é um povo que está na aliança com ele, que vive em aliança com ele. Então não há motivos para que alguma brecha seja dada, para que Israel seja amaldiçoado naquela oportunidade. Balaão então fala essas palavras para Balaque. Balaque vai embora para casa indignado, dizendo para Balaão: eu iria te enriquecer muitíssimo, mas agora eu vou te despedir sem dinheiro nenhum. Eu imagino que essas palavras entraram no coração de Balaão. E Balaão, imagino eu, ficou pensando: Deus, pensa bem. Na casa dele, longe daquela situação, doido para cumprir o desejo do coração dele, ele diz: Deus, imagino eu, a Bíblia não diz isso não. Deus, para pensar. Pensa bem. É muito dinheiro. Olha aqui, Senhor, o ministério que tu me deste está precisando dessa grana. Eu estou precisando desse dinheiro. Eu estou precisando dessa bufunfa, meter a mão nessa grana preta. Pensa 2 vezes, Deus, o Senhor ainda não entendeu. Com esse dinheiro, eu vou reformar o templo todinho. Com esse dinheiro, eu vou comprar os veículos que a igreja está precisando. Com esse dinheiro desse político, ou dessa pessoa proeminente, sabe? Desse que é o maior dizimista da igreja, com esse dinheiro, Deus, ele pode chegar arrotando o que ele quiser, mas olha bem o que a gente pode fazer com esse dinheiro. Com esse dinheiro, eu vou gravar meu tão sonhado CD. Com esse dinheiro, eu vou escrever meu livro, eu vou vender milhões, e a tua palavra vai ser disseminada pelo mundo. Pensa bem. As ações parecem certas, mas a motivação é errada. É bom comprar veículo para a igreja? É. É bom reformar o templo? Comprar o ar-condicionado, fazer tudo? É. Mas só é bom quando é Deus quem dá. Quando é Deus quem abençoa. Quando a igreja não precisa sujar as mãos para ter isso. Mas Balaão não pensava assim. Ele falava como crente, parecia que agia como crente, mas o coração dele estava longe da aliança com o Senhor. A palavra de Deus, então, diz que ele, então, chega num plano mirabolante. Ele tenta dar uma voltinha naquilo que Deus estava fazendo em proteção ao povo de Israel. E ele chega para Balaque, bate o fio para Balaque e diz: Balaque, meu filho, descobri um negócio da China. Balaque, imagino eu, meio injuriado, diz: o que é que tu quer? E ele responde: meu filho, muda o tom da tua voz, olha, pensa bem. A gente não conseguiu bater de frente com Israel. Por quê? Porque eles estão em aliança com Deus. Eu descobri como amaldiçoar esse povo. Porque o inimigo é assim, queridos. O diabo age contra as nossas vidas desse jeito. Não deu para bater de frente, ele vai tentando minar o território ao redor. É assim. Ele vai tentando chegar devagarinho. Ele vai tentando tomar o espaço devagarinho. Ele vai tentando comer, como a gente diz lá no Maranhão, não sei se vocês falam isso aqui, ele vai tentando comer pelas beiradas. E ele diz para Balaque, Balaque, eu estou fazendo sinal de telefone porque na minha cabeça foi através de telefone. Balaque, descobri, manda, sabe aquelas mulheres mais poderosas do teu reino? Balaque, meu filho, a gente não conseguiu derrubar o povo de Israel porque eles estão em aliança com Deus. Mas vamos fazer o seguinte, do lado de Deus não dá para quebrar a aliança, que ele é fiel. Vamos quebrar do lado de Israel. Faz Israel se perder. Faz Israel ceder. Faz Israel comer. Faz Israel comer do teu prato. Faz Israel apertar a tua mão. Faz Israel se interessar pelas tuas mulheres. Entra na vida de Israel como se tu fosses um amigo. Manda as tuas mulheres, as mulheres do teu reino para Israel, como se elas fossem mulheres decentes de terem aliança com Israel. E aí nós vamos ver. Balaque, meu filho, separa só aquelas mulheres. Aquelas mulheres, tipo aquelas que fizeram sucesso, acho que no ano 2000. Aquelas mulheres fruta, é moranguinho, é melão, é não sei. Manda essas. Mas manda só com as melhores comidas. Manda só com os melhores temperos. Manda só com os melhores manjares. E bota, Balaque, esse povo, para ir numa rodinha de samba devagar. É crente, mas de repente eles estão ali na rodinha. E de repente rola uma cervejinha. E de repente rola um negocinho. E de repente a menininha de sainha curtinha passa lá rebolando na frente deles. E de repente eles estão lá completamente enfiados no pecado. De repente.
De repente, eles começam com a melhor das intenções, mas de repente, eles estão lá completamente fora da presença de Deus. De repente, eles começam um namoro, como eu ouvi um pregador dizendo aqui outro dia, como se fosse um namoro missionário. Deus vai usar a minha boquinha, o meu corpinho para evangelizar aquele cidadãozinho. De repente, eles começam assim. Mas daqui a pouco, eles estão completamente perdidos numa vida de fornicação, de lascívia. Numa vida em que os valores e os princípios da palavra vão para o brejo rapidinho. A Bíblia diz que Balaque captou a ideia, mandou as melhores mulheres, e elas foram e seduziram, e eles se prostituíram com aquelas mulheres, mas foi devagarzinho que o pecado foi entrando, mas foi um negócio assim, eles nem se perceberam, creio eu. Quando foi que eles saíram da condição de povo abençoado e protegido do Senhor para a condição de um povo maldito? A Bíblia diz que quando isso aconteceu, a maldição entrou no povo de Israel. Eles quebraram a aliança. Aliança com o quê? Com rituais? E com a religião? Não, aliança com a palavra. Eles deixaram de ser aquele povo separado, voltado para a palavra, que não negociava nada, nenhuma agulha, nenhuma roupa, nenhuma unha, nada. Eles deixaram de ser esse povo para ser um povo que se misturava com os costumes dos povos pagãos. E eles passaram a comer daquele resto que Satanás começou a apresentar para eles. E eles se viram completamente mergulhados naquela vida de perdição. A Bíblia diz que numa determinada época, eu esqueci o número daqueles que morreram nessa oportunidade, porque a praga entrou no meio do povo de Israel. E milhares de pessoas, se eu não me engano, acho que foram umas 70 mil pessoas. Milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas morreram. A Bíblia diz que a vida desregrada que Israel passou até a partir de então, quando eles começaram a ceder um pouquinho, quando eles começaram a se voltar um pouquinho para os costumes das nações vizinhas, a vida ficou tão desregrada que houve uma oportunidade em que um israelita tomou uma mulher estranha, e no meio do povo de Israel entrou com essa mulher estranha, no meio da tenda de Israel, para ter intimidade com essa mulher. A palavra de Deus diz que quando Finéias, diz a Bíblia, neto de Arão, viu isso, ele ficou indignado com a situação pecaminosa do seu povo. E ele, que era um homem que não negociava com o pecado, diz a palavra de Deus que ele pegou da sua lança, e ele armou a sua lança, entrou na tenda desse casal, que estava confirmando, aprofundando a calamidade moral no meio do povo de Israel, um povo que era para ser santo. E ele diz, a palavra de Deus, cravou a sua lança no meio dos dois, enquanto os dois estavam tendo relações íntimas. A Bíblia diz que os dois morreram. Mas na hora que esse homem se levantou, no zelo do Senhor, para defender o nome do Senhor no meio do povo de Deus, cessou a praga de Israel. E o povo que, a essa altura, era amaldiçoado, que orava, e nem gripe curava, voltou a conhecer a cura do Senhor. Voltou a conhecer a bênção do Senhor. Porque a aliança do Senhor foi restaurada no meio do povo de Israel. Porque fosse para fazer coisa pequena ou grande, agora Israel sim, de novo, tinha aliança com Deus. Tinha aliança com a palavra de Deus. Tudo que Israel fazia, Deus voltou a ser o centro na vida de Israel. E Deus me trouxe aqui nesta noite, creio eu, para que nós possamos guardar bem forte em nossos corações esses dois avisos de Deus, que nós precisamos, nós que levamos o nome do Senhor, precisamos vigiar, para que nós não sejamos apenas infiltrados no meio do povo de Deus, para que nós sejamos daqueles que não negociam com o pecado, que não fazem concessão para o pecado, que não fazem concessão para Satanás, nem dentro de casa, nem fora de casa, que não negociam a santidade de Deus na sua vida, que não negociam a palavra de Deus, que não tiram uma vírgula, porque sabem que é a palavra de Deus. E nós precisamos entender que se nós formos zelosos assim, em relação a tudo que nós fazemos, em relação ao nosso ministério, em relação à nossa vida cidadã, em relação à nossa vida social,
em relação a tudo que nós fazemos na vida, em relação à nossa vida familiar, em relação a nosso papel de mãe, a nosso papel de pai, a nosso papel de pastor, de pastora, em relação ao nosso papel de líder eclesiástico, seja em que qualquer título que tiver essa posição. Se nós não negociarmos a nossa fé, não negociarmos a missão que Deus nos deu, estará sobre nós, eu creio, a mesma bênção que Deus ministrou sobre a vida de Finéias. A palavra de Deus diz que quando Finéias fez isso, Deus disse para ele: Finéias, Moisés disse para Finéias que nunca mais vai faltar sacerdócio e provisão sacerdotal na casa dele. Em outras palavras, eu entendo que Deus está dizendo aqui: a minha presença na vida de Finéias vai ser inesgotável. Jamais faltará pastor na vida de Finéias. Jamais faltará liderança espiritual na vida de Finéias. Finéias vai conhecer para sempre, em todas as suas gerações, a minha palavra que diz que eu sou o seu pastor e nada lhe faltará. A minha provisão nunca vai se afastar da sua casa. A minha provisão nunca vai se afastar do seu lar. A minha mão nunca estará distante dele. A minha cura brotará no meio dele. A minha bênção caminhará com ele. Ele não precisará correr atrás das minhas bênçãos, mas as minhas bênçãos o alcançarão onde ele estiver. E assim, creio que posso dizer eu nesta noite, assim nos diz o Senhor. Eu creio que aqui dentre nós, Deus está levantando Finéias na nossa geração. Pessoas que se levantarão para defender o nome do Senhor no meio do seu povo. Defender com afinco a palavra de Deus, sem negociar, sem fazer concessões, sem falar bonito como um crente, mas tendo o coração longe da palavra de Deus. Deus está levantando pessoas aqui que falam muito bem da palavra de Deus, mas que na prática ainda agem muito melhor. Que na prática ainda vão muito além, que na prática ainda fazem muito mais do que falam. E se nós formos assim na presença de Deus, eu quero encerrar essa ministração nesta noite dizendo para você: o zelo do Senhor te acompanhará, o zelo do Senhor te guardará em todos os locais para onde Ele te enviar. Como diz a palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 58, se você chamar a presença do Senhor, lá diz o sábado, mas nós sabemos que o sábado é o próprio Senhor Jesus. Ele é o nosso dia, é para Ele quem nós nos guardamos. E se nós chamarmos ao nosso Senhor de deleitoso, se nós nos regozijarmos na vontade do Senhor e não na nossa, como fez Balaão, diz a palavra de Deus em Isaías 58, a tua cura apressadamente brotará. E o teu momento mais escuro será como a luz do meio-dia. E a glória de Deus guardará todos os teus caminhos, e todos saberão que tu és o povo santo do Senhor. Eu creio que a nossa geração está precisando voltar a viver aqueles milagres punjantes de Deus. Aquelas coisas absurdas de deixar todo mundo de queixo caído. Aquela coisa assim absurda de fazer com que todo mundo veja que foi Deus quem fez e não tem homem, não tem médico, não tem cientista, não tem físico, não tem químico para dizer que não foi. Não tem ninguém para explicar. Aqueles milagres que brotam dentro da... Eu creio que está se aproximando um tempo das nossas vidas em que Deus agirá assim, com essa geração de Finéias que está se levantando aqui no nosso meio. Porque tem zelo em primeiro lugar pela palavra do Senhor, pelo mandamento do Senhor, porque não tem esse negócio de pelo menos eu fiz isso, pelo menos eu participei da ceia, pelo menos eu sou assim, pelo menos eu caminhei metade. Eu quero encerrar aqui essa ministração, lembrando do que uma vez me disse também um outro pastor. Jesus é radical, gente. Ele é. Só que não é um radicalismo que leva ao precipício. É um radicalismo que leva para a vida e vida abundante que Ele prometeu. Porque imagine só você. Imagine que tem esse copo de água aqui. Límpido, água límpida, cristalina. Me perdoe a expressão. Pode parecer meio chula.
Mas eu quero que você entenda como Deus reage em relação às concessões pecaminosas que nós fazemos na vida. Imagine se uma gotinha de fezes caísse aqui dentro desse copo de água e você visse. Você beberia? Eu beberia? A água continuaria parecendo clara, mas se essa coisa asquerosa dissolvida aqui nesse copo de água e que caiu diante dos nossos olhos, se misturasse com essa água, não transformasse a cor da água aos nossos olhos, mas a gente sabe que está ali. A água parece clara, parece limpa, mas mesmo assim a gente sabe, a gente viu que caiu uma impureza aqui. A gente beberia? Alguém beberia? Pode Deus beber de uma fonte que só tem aparência, mas no seu interior ela está contaminada? Pode a água da vida jorrar disso? Mas nessa noite, o Senhor está te dizendo, assim como Ele tem me dito, que se você guardar os caminhos do Senhor, se você se dedicar inteiramente à palavra de Deus, se você não fizer concessões, se você se dedicar, se você guardar o caminho, se você buscar viver em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, se você tiver zelo e amor verdadeiro pela palavra de Deus, pelos mandamentos do Senhor, se não houver relativismos, de acordo com a nossa conveniência, é porque isso pode, isso não pode, é porque isso aqui é daquela época, hoje não se aplica mais. Como alguns liberais têm relativizado tantas coisas fundamentais da palavra de Deus. Se isso não houver no nosso meio, eu quero aqui dizer para você que eu creio que é uma promessa de Deus para nossas vidas. O Senhor teu Deus vai te levantar como luz no meio das trevas. E você vai fazer a diferença. Você vai viver a diferença de Deus e vai fazer a diferença nessa nação. Nesta noite, eu quero clamar ao Senhor para que Ele expulse do nosso meio todo relativismo, todo crente mais ou menos, toda vida de aparência, toda pessoa que por fora está falando muito bem da palavra, mas por dentro está cheia de inveja, cheia de competição, cheia de ciúmes descabido, cheias de medo de perder cargo na igreja, medo de não aparecer diante dos olhos do homem, quando na verdade nós precisamos nos preocupar em sermos vistos por Deus. Que Deus venha tirar todo o lixo do nosso meio, que Deus venha tirar toda a negociata, que Deus venha tirar toda a politicagem, que Deus venha tirar os discursos vazios, e que nós possamos viver a absoluta e plena palavra de Deus em tudo aquilo que nós fizermos, seja no nosso levantar, seja no nosso deitar, seja no nosso respirar, seja no nosso calar, seja no nosso vestir, seja no nosso despir, seja na forma como nós tratamos os nossos íntimos dentro de casa, ou na forma como nós tratamos os nossos amigos, que nós não tenhamos só a aparência, que nós não tenhamos só o versículo nos lábios, mas que a palavra de Deus seja a principal marca do nosso coração. Que nós andemos nessa aliança, para que nós tenhamos autoridade para expulsar todo espírito de Balaão do nosso meio. E para que nós possamos viver como verdadeiros reis e sacerdotes para reinarmos nesta terra, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus pela palavra dele, por ter te usado tanto e pegado, às vezes as pessoas estão lendo a Bíblia, isso é o legal da palavra, às vezes as pessoas estão lendo a Bíblia e falam assim, pois eu não consigo entender, eu não estou entendendo esse livro de Números, às vezes tem algumas questões tão densas na palavra do Senhor, e a gente pôde ver com clareza, de um jeito tão especial, o que Deus fez, né? E a gente vê, uma coisa o Beto falou comigo certa vez, que quando acontece alguma coisa que a gente não esperava, ou quando Deus fala com a gente de alguma maneira especial, Ele fala assim, sempre que Deus fala com a gente é um milagre. Sempre que Deus fala com a gente é um milagre. E muitas vezes a gente não valoriza esses pequenos, entre aspas, milagres que Deus faz na nossa vida todos os dias. Todos os dias Deus
permite um milagre na nossa vida, né? E por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando a gente vê que Deus faz um pequeno milagre na nossa vida, e a gente para poder refletir nos milagres que Deus fazia, aí a gente fala assim, meu Deus, Deus fez um milagre na minha vida. Nossa, do mesmo jeito que Deus fez um milagre com o rei Davi, Ele fez comigo. Nossa, do mesmo jeito que Ele fez um milagre, uma mula falou, Deus falou comigo. Do mesmo jeito que Deus fez aquele milagre, aí você começa a ver a grandeza de Deus, o quanto que Deus se preocupa com você, e o quanto a gente tem realmente assim, que valorizar e se enxergar assim, nossa, Deus está comigo. Esse mesmo Deus, que é aquele Deus grandão, que tinha poucas pessoas para poder vencer um exército, e fez aquele exército ganhar, ter a vitória, aquele mesmo Deus, Ele está comigo. E a gente se sente tão importante, tão especial, sendo que na verdade isso acontece com as nossas vidas todos os dias. Ontem eu, 9 meses, eu tive um livramento de Deus. Eu não estou praticamente dirigindo o carro, e ontem eu precisei dirigir, e eu bati o carro. E aí, pessoal, ficou todo mundo muito preocupado, né? Fui até no médico, meus pais me levaram e tudo mais, só para ver se estava tudo bem, apesar de que estava tudo bem. E a gente vê assim, que Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele permite livramentos, Ele permite situações, às vezes até para nos alertar, como Ele tentou alertar várias vezes. E muitas vezes a gente não enxerga, porque a gente não se coloca realmente nessa condição de se permitir perceber o agir de Deus nas nossas vidas. E vamos levando, na força do nosso braço, na força das nossas mãos, no que a gente acredita, no que a gente quer. Então eu devolvo para você a palavra, para a gente fazer essa conclusão, porque realmente Deus te inspirou tanto, e eu tenho certeza que Ele ainda vai falar conosco através da sua vida, através das orações que você vai fazer por nós. Amém? Amém. Vamos orar. Vamos orar? Coloque a mão sobre o seu coração. Pense. E vamos ser sinceros. O Senhor não está aqui acusando ninguém, tampouco eu. Não há acusação. O que Deus quer é que nós examinemos a nossa consciência. Que a gente diga sinceramente, nisso aqui eu tenho negociado. E hoje, Senhor, chegou o dia de que nunca mais eu vou negociar nessa área da minha vida. Nunca mais eu vou deixar as minhas necessidades falarem mais alto que a Tua palavra. Nunca mais as minhas afeições ideológicas vão falar mais alto que o princípio da Tua palavra. Nunca mais. Nunca mais. Eu vou defender mais um partido ou uma ideologia política, ou defender mais um filho, do que eu preciso defender Deus na minha vida. A palavra de Deus, melhor dizendo, na minha vida. Nunca mais. Nunca mais eu vou adaptar o discurso, nunca mais. Faça isso agora. Deus não está aqui para nos condenar. Não, muito pelo contrário. O que confessa e deixa alcança misericórdia. E eu quero aqui profetizar sobre a sua vida. A misericórdia de Deus vai marcar a sua vida neste momento, para que um novo tempo de Deus venha sobre mim e sobre você. Venha apagar essa mancha que essa vida de concessões deixou para a gente até hoje. Nunca mais eu vou negociar, Senhor. Nunca mais eu vou ser esse crente, pelo menos. Nunca mais eu vou ser esse crente que só tem essa aparência. Nunca mais eu vou ser esse crente que às vezes até sabe o versículo bíblico de cor, mas não pratica aquilo que sabe falar. Nunca mais, Senhor. Nunca mais, Senhor. Porque o meu compromisso é com a Tua palavra. É em conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor, a Sua palavra. Meu compromisso é depender da palavra de Deus, é viver na palavra de Deus, é manter uma vida de aliança com Deus. O Senhor me tirou das trevas para a luz. Já não sou mais eu quem vivo, mas Jesus Cristo vive em mim. E a vida que agora levo na carne, eu a levo pela fé que eu tenho no nome poderoso do Filho de Deus. E onde Jesus Cristo está, não tem mais espaço para a minha vontade pessoal. Não tem mais espaço para as negociações. Não tem mais espaço para eu dar um jeitinho, ou para eu dar uma ajudinha para Deus, um empurrãozinho em Deus, quando eu precisar de alguma coisa.
Fale para Deus isso. Porque a misericórdia do Senhor está aqui transbordando em nossas vidas. Deus, o meu compromisso é com a tua palavra. O compromisso desta igreja é com a tua palavra. Nunca mais, Senhor, nós vamos falar de um jeito e agir de outro. Nunca mais, Senhor, o teu Espírito Santo nos dará condições de vivermos a tua total aliança. De vivermos completamente submersos na tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a andar nos teus caminhos, nos ajuda a cumprir os teus mandamentos, nos ajuda, Senhor, a nunca mais abrir a boca para dizer, servir a Deus é difícil. Não, não é. Não é. Porque nós somos templo do teu Espírito Santo, Senhor. Nós não somos mais a velha criatura. O Espírito às vezes pode até militar contra a carne contra o Espírito, mas nós somos homens e mulheres espirituais. E sempre o Espírito de Deus vai dar a última palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-nos como uma geração de Finéias aqui neste lugar. Uma geração cujo sacerdócio real nunca mais vai acabar. Nunca mais, meu Deus, no meio do teu povo haverá filhos para a calamidade, para a vergonha. Nunca mais, meu Deus, no meio do teu povo haverá casamentos para o fracasso. Nunca mais, meu Deus, no meio desses homens e mulheres que estão aqui te ouvindo e assumindo um compromisso firme com a tua palavra, haverá, meu Deus, a falta de direção espiritual, porque o sacerdócio do Senhor nunca mais vai se afastar de nossos lares e da nossa vida. Em nome de Jesus, assim nós oramos hoje e desde já te agradecemos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que a igreja continue orando, porque neste momento eu gostaria de convidar você a assumir um compromisso verdadeiro com a palavra de Deus, com o verbo que é a palavra, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Se você que está aqui nesta noite até simpatiza com a palavra de Deus, até se arrepia de vez em quando ouve umas pregações, até acha legal aquilo que o pastor disse ou a pastora disse, mas nunca confessou o nome do Senhor Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida, eu quero convidar você para fazer isso hoje. Amém. Não deixe para amanhã. Balaão parecia crente e tinha até algumas coisas que fazia com que ele fosse confundido como um homem do povo de Deus, mas ele não passava de um infiltrado, porque ele não tinha compromisso verdadeiro com o Senhor. Jesus te chama para um compromisso verdadeiro com Ele. E se você verdadeiramente confessar o nome de Jesus nesta noite, todas as coisas velhas vão ficar para trás, e eis que tudo vai se fazer novo em sua vida.